Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os amigos da Canção Nova que nos acompanham neste programa Luz da Fé. Sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e que convosco, como vosso irmão na fé, quero caminhar, aprofundando também esta riqueza da nossa fé através do Catecismo da Igreja Católica. E aquilo que nós temos vindo a aprofundar nestes últimos tempos é o credo, essas verdades de fé definidas em dois concílios, uma das fórmulas, o concílio niceno-constantinopolitano, fruto, portanto, de dois concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla, e também a outra versão do credo, que é, como sabemos, o símbolo dos apóstolos, que é uma primeira afirmação de fé e que depois os outros dois concílios que mencionei há momentos aprofundaram muito mais, e por isso é que a segunda versão do credo é já mais extensa um pouquinho. E temos depois também a outra fórmula de credo, que é dialogada, que nós várias vezes fazemos nas missas, particularmente nas missas do tempo pascal e mais concretamente na Vigília Pascal, mas também na celebração dos batismos. Então, perceber exatamente que a nossa fé nos ajuda a compreender a riqueza inesgotável do nosso Deus, para naturalmente podermos depois também agir aqui na Terra como o próprio Deus, portanto em nome do Senhor. Naturalmente que no programa anterior até falávamos da providência divina, perceber claramente que essa providência acontece através de nós. Deus age através de cada pessoa e nós temos, de uma forma muito concreta, na Igreja aquilo que chamamos os carismas, dons que Deus concede a uma pessoa concreta ou um grupo de pessoas para que possam agir sempre tendo em conta a vertente do Senhor Deus, portanto uma faceta de Jesus Cristo, podíamos assim dizer, onde naturalmente podemos, através desses vários carismas, tornar o mundo muito mais harmonioso, muito mais belo. Então importa, para isso, também conhecermos esta riqueza inesgotável que é a nossa fé, não para sabermos, apenas por sabermos, não para podermos fazer um exame e sermos aprovados com nota máxima, mas para que realmente possamos viver sempre, e isso é que importa, ao jeito de Deus, segundo a vontade de Deus. Até porque há uma coisa que nós nunca podemos esquecer, ou se quisermos uma realidade, viemos de Deus e para Deus voltamos. Que viemos de Deus, isso não depende de nós. Foi apenas Deus que quis e, portanto, a nossa existência é um dom gratuito da sua amor para connosco. Mas para chegarmos até Deus, precisamos de fazermos nós esse caminho. Precisamos de estar em sintonia com esse Deus, porque conhecê-lo. E conhecer, como sabemos na gramática hebraica, significa intimidade. Então nós queremos ter intimidade com Deus. Isso é que é conhecê-lo. Não é apenas saber umas coisas sobre, mas naturalmente termos esta comunhão profunda com Ele. E daí que hoje queremos falar também de uma realidade muito importante, talvez nos dias de hoje não se fale tanto, mas faz parte integrante da nossa fé. Aquilo que chamamos o céu. O que é o céu? Pois o Catecismo dá-nos uma resposta muito breve e depois remete-nos para 3 números do Catecismo da Igreja Católica, onde se diz: o céu é o ambiente de Deus, a morada dos anjos e dos santos e a meta da criação.
pela expressão céu e terra, designamos o todo da realidade criada. Se nós formos, de facto, ao catecismo, propriamente dito, diz-nos que esta presença do céu, que nós chamamos também céu e terra, mas olhando o número 326, por exemplo, na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo o que existe, a criação inteira. Indica também o laço que no interior da criação, ao mesmo tempo, une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu, ou os céus, pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus. Pai nosso que estais nos céus, rezamos nós em Mateus 5,16. E por conseguinte também o céu é a glória escatológica. Finalmente a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que rodeiam Deus. Então, por céu nós entendemos sempre esse lugar de Deus, mas também a expressão céu e terra, a beleza de toda a criação. Nós fomos chamados para o céu, diz São João Bosco, caminhai na terra com os pés, mas estejais com os corações no céu. Ou seja, é importante sabermos que estamos aqui na terra, de facto, mas a nossa morada é Deus, é o coração de Deus. Então precisamos de caminhar sempre nesse horizonte. Isto, quando nós saímos de casa para irmos a algum lado, sabemos para onde queremos ir. Às vezes podemos não saber o caminho para lá chegar e temos hoje o recurso do GPS, noutros tempos tínhamos o recurso dos mapas, mas sabemos para onde vamos e, portanto, imediatamente temos um ponto de partida e um ponto de chegada. É importante ter consciência que também na nossa vida, do dia a dia, há um ponto de partida. Viemos de Deus. E para onde é que estamos a caminhar? Para Deus. Viemos de Deus não por mérito nosso, por vontade amorosa de Deus, que nos criou por amor, que nos dá a vida por amor e que nos quer dar, e que se quer dar a conhecer também por amor, para que um dia, depois desta vida terrena, nos possamos encontrar com Ele. Então, não podemos esquecer, quando falamos de céu, destas dimensões. O lugar da criação, céu e terra, mas também o lugar da nossa habitação para sempre, naquele lugar que queremos estar e onde queremos permanecer, não de forma inativa, como às vezes poderia ficar na dúvida, mas permanecer no sentido de louvarmos o nosso Deus como criaturas. Ora, contrapondo a palavra céu, imediatamente nos aparece a palavra inferno. E esta palavra talvez hoje seja menos usada, até pode haver naturalmente alguns erros, dizendo que não existe, que não, isso era uma linguagem do passado. O que é que o nosso catecismo nos diz? A nossa fé designa por inferno o estado definitivo de distanciamento de Deus. Opta por aquele estado quem em presença de Deus vê claramente o amor e apesar disso não o aceita. Portanto, o inferno existe. Isto é uma verdade de fé. Mas o que é, então? É naturalmente a ausência de Deus. E a ausência de Deus como? Deus permeia uns e castiga outros? Não. É a ausência de Deus quando uma pessoa concreta conhece Deus, sabe que Deus existe, conhece o seu amor, mas rejeita tudo isto. Rejeita Deus, o seu amor, e, portanto, ficará para sempre fora de Deus. Se nós fomos feitos para Deus, então só somos felizes em Deus. Automaticamente a ausência de Deus não traz felicidade. Diz São Camilo de Lelis, nada do que não é eterno terá valor na eternidade. Portanto, só permanecerá na eternidade aquilo que tem valor de eternidade aqui na Terra. Então, nós temos de ter consciência de que Deus não nos fez para ficarmos fora dele,
Deus não nos redimiu para ficarmos fora dele, mas exatamente para podermos permanecer com ele. Mas sempre num ato livre. Nunca esqueçamos o dom da liberdade. Deus não nos trata como marionetes. Dá-nos um dom. Livres. Livres para quê? Para sermos responsáveis. Para agirmos, naturalmente, segundo a vontade de Deus. E por isso, Jesus, que conhece o inferno, fala dele como de trevas exteriores. Mateus 8,12. Dito à nossa maneira, ele é mais frio que quente. Supomos com calafrios que seja um estado de entorpecimento total e isolamento desesperado, de tudo o que traz à vida ajuda, alívio, alegria e conforto. Portanto, tudo o que é contrário a isto, alívio, vida, ajuda, alegria e conforto, naturalmente chama-se inferno. Se me permitem apenas, porque é que se fala muito do fogo? Não é? Essa linguagem, naturalmente, que foi baseada naquela expressão de Jesus, a hiena. Pois em Jerusalém havia uma lixeira que estava permanentemente a ser queimada. E, sobretudo no verão, quando o calor é mais intenso, não precisamos de fogueiras, não é? Precisamos de frescura. Pois, estando muito calor e havendo uma fogueira ali às portas da cidade, e ainda por cima uma fogueira de lixo, não só o calor era muito mais forte, como também o cheiro nauseabundo. Portanto, todo este cheiro nauseabundo e este calor excessivo não são coisas boas. Então, Jesus comparava a nossa ausência de Deus na vida de cada ser humano, que porventura rejeite Deus, dessa forma. Portanto, essa imagem do fogo, que tem a ver com essa lixeira, e esse calor excessivo, que naturalmente não são agradáveis. Assim como não gostamos do frio em excesso, também não gostamos do calor em excesso, não gostamos de cheiros nauseabundos, mas gostamos da brisa suave, do cheiro, do perfume da natureza. Então, essa ausência desse perfume, dessa beleza, dessa brisa, é naturalmente aquilo que chamaríamos o inferno. Para terminar este capítulo, perceber o inferno existe, como o céu também existe. O inferno é apenas para aqueles que rejeitam Deus de forma livre, consciente. O céu é naturalmente para aqueles que escolhem Deus, e ainda com imperfeições, ainda que fazendo um caminho com avanços e recuos, que é próprio de todos nós que somos pecadores. Mas sabendo uma coisa, todos fomos criados por Deus e para Deus. Portanto, Deus não quer que ninguém vá, porventura, para o inferno. Iremos ver mais à frente depois, mas apenas ficaria este sublinhado. Quando isso acontece, deve ser também um ato da nossa responsabilidade. Ou seja, o ideal é que nunca houvesse ninguém que, por ignorância, por erro, ficasse afastado de Deus. Ou seja, por isso é que Jesus instituiu a Igreja, para que em todos os cantos do mundo haja alguém que verdadeiramente, trabalhado por Deus, seja testemunha de Deus, dando a conhecer Deus. Se depois a pessoa que conhece Deus, que sabe que Deus existe, sabe o amor que Deus tem por nós, o rejeitar, já é com a pessoa. Naturalmente que não devia rejeitar, mas que não haja, digamos, uma rejeição por ignorância. Então nós temos um papel importante como cristãos. E por isso é que também importa conhecermos as verdades da nossa fé. Não tanto para fazermos discursos aos nossos irmãos ou àquelas pessoas com quem nos cruzamos, mas para que através da nossa própria vida, do nosso agir, na vida familiar, na vida profissional, na vida académica, até mesmo no tempo de lazer, nós possamos ter consciência que devemos agir como Deus quer e mostrar exatamente o bem, o amor, o perdão, para que todas as pessoas conheçam Deus. E conheçam Deus não tanto de uma forma teórica, mas conheçam Deus pelo testemunho credível, visível da nossa própria vida.
Então, por isso é que o testemunho arrasta muito mais do que as palavras. E por isso é que o nosso Papa Francisco usa uma expressão muito bonita, que devemos falar de Deus com a vida e, se preciso for, com palavras. Mas o que se entende é que a melhor forma de falarmos do amor de Deus será com a nossa vida. Será com a forma como nos relacionamos uns com os outros. Então Deus não tem prazer que alguém se perca, e aliás, nós conhecemos muito bem a mensagem de Fátima, que tem a ver com o Evangelho. Não é por acaso que a mensagem de Fátima é tão rica e rapidamente foi aprovada pela Igreja e por isso se tornou também o altar do mundo, porque essa mensagem de Fátima, o que é que nos diz? Diz o que está no Evangelho. Interessa-se pela salvação das pessoas. Quando Nossa Senhora pede aos pastorinhos rezem pela conversão dos pecadores, está exatamente a dizer isto. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém fique fora dele. Portanto, no fundo, Deus é sempre muito mais interessado em nós mesmos do que às vezes nós próprios e do que às vezes nós em relação uns aos outros. Então, perceber exatamente que Deus quer a salvação. Mas a salvação é sempre um ato livre, não é forçado. Mas para poder optar, para poder tomar uma decisão, precisamos de conhecer. Então, é preciso que quem, porventura, ainda não conhece a beleza do amor de Deus, possa, através do nosso testemunho, encontrar essa beleza. E por isso é que os santos são importantes, são modelos, não é? Os santos, naturalmente, pegaram numa dimensão da vida de Jesus, aprofundaram-na, mas deixando exatamente esse rastro no mundo de que era preciso, ou através do anúncio da palavra, ou através da caridade, ou através da contemplação, ou através de imensos carismas, exatamente ajudar os homens e mulheres de cada tempo a encontrarem-se com Jesus Cristo. E por isso é que nós temos, ao longo dos tempos, uma variação na própria forma da Igreja viver. Refiro naturalmente às congregações religiosas, que tiveram durante muitos séculos grandes momentos fortes. Depois podíamos também falar das confrarias que existem e que tiveram um papel maravilhoso, preponderante, digamos, no processo de evangelização das pessoas. Nos dias de hoje continuamos a ter tudo isto, ainda que é preciso reformular às vezes algumas confrarias, é preciso naturalmente quase que injetar sangue novo em algumas congregações, mas temos uma outra forma que Nosso Senhor suscitou na Igreja para chegar às pessoas, os novos movimentos, as novas comunidades. Portanto, Deus, em cada momento da história, dá-nos sempre os meios necessários para podermos pôr em prática a sua vida, a sua mensagem, de forma a permitirmos que cada pessoa, livremente, possa escolher por Deus e possa optar por Deus e permanecer com Deus para sempre. Então, Deus não quer castigar ninguém, ainda que, quando vimos a questão do mal, Deus permite o mal não para punir, não para castigar, mas para corrigir, porventura, para que nós possamos também dar um salto de qualidade pelo bem, e também, naturalmente, faz com que exista o inferno como forma de lugar para aqueles que, depois de tudo, rejeitam livremente o Senhor Deus. Naturalmente que é para nós sempre motivo de tristeza quando isso acontece, mas não é preciso, não é lamentarmos-nos, como se usa a expressão, com lágrimas de crocodilo, não é? Esta expressão significa o crocodilo só chora de alegria, não é? Quando naturalmente já alcançou a sua presa. Não, nós precisamos é de fazer tudo o que está ao nosso alcance para que os homens e mulheres do nosso tempo, porque estamos agora neste tempo, possam conhecer e amar o Senhor. Então, tendo presente estas duas realidades, céu, lugar de Deus, inferno, ausência de Deus, encontramos também uns seres espirituais que Deus criou, os anjos. O que é que são os anjos? Também o Catecismo dedica alguns números, bastantes, do 328 ao 333, portanto 5 números, e depois do 350 e 351, 7 números apenas para falar dos anjos. Numa definição muito simples, diz-se que os anjos são criaturas de Deus, puramente espirituais, que têm inteligência e vontade. Não são corporais, nem mortais,
e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e a sua proteção. Então podemos dizer que os anjos existem como criaturas que louvam permanentemente o Senhor Deus e, portanto, por isso são seres espirituais, mas também têm uma outra missão: serem mensageiros e protetores do ser humano. Mensageiros de Deus para com o ser humano, e nós temos o belíssimo exemplo do anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora, isto é, como é que ficámos a saber que Deus quer habitar neste mundo concreto? Foi quando o anjo São Gabriel se dirigiu à Virgem Maria, a saudou daquela forma tão bela, Ave, ó cheia de graça, para exatamente ela nos dizer o sim, um sim radical, sem reservas, total, para que a salvação entrasse no mundo, para que Deus tomasse a nossa carne, assumisse a nossa missão. Então o anjo São Gabriel foi esse mensageiro. Mas ao longo dos tempos sabemos que muitos anjos têm sido mensageiros de Deus. Concretamente em Fátima, as aparições, como sabemos, foram também precedidas do anjo que aparece por 3 vezes aos pastorinhos, como que os preparando para esse grande encontro, que era depois, naturalmente, o da Virgem Maria, para que os alertasse a serem fiéis ao Senhor Deus. Escrevia há uns tempos, ainda nessa altura, Cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, acerca dos anjos o seguinte: um anjo é, por assim dizer, o pensamento pessoal com que Deus se dedica a cada um de nós. Ao mesmo tempo, os anjos dedicam-se totalmente ao seu Criador. Eles ardem de amor por Ele e servem-no dia e noite. Nunca cessa o seu canto de louvor. Na Sagrada Escritura, designam-se por diabos ou demónios os anjos que renegaram a Deus. Portanto, a missão dos anjos qual é? Louvar a criação, louvar o Senhor Deus e servindo dia e noite num canto de louvor e também serem nossos mensageiros. E agora é importante perguntarmos: será que nos podemos relacionar com os anjos ou que eles se relacionam connosco? Sim. Podemos invocar a sua ajuda dos anjos e pedir-lhes a intercessão junto de Deus. Aliás, todos sabemos como temos um anjo da guarda que nos acompanha permanentemente. Esse ser invisível que Deus nos dá a cada ser, a cada criatura, para que em nenhum momento estejamos fora da presença de Deus. No fim estarão de pé diante de Deus 2 grupos de pessoas: aqueles que se dizem de Deus, seja feita a vossa vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a vossa vontade. Os que estão no inferno optaram todos por Ele. Portanto, esta vertente da salvação significa exatamente que quem está em Deus permanece em Deus, quem se deixa conduzir também pelo seu anjo da guarda permanecerá em Deus, quem, apesar de tudo isto, rejeita Deus, fica fora de Deus. Podemos invocar esta presença de Deus e dos anjos, sim, e reparem, cada pessoa recebe de Deus um anjo da guarda. É bom e conveniente rezar ao anjo da guarda em benefício seu e dos outros. Os anjos, por iniciativa própria, também se podem fazer perceptíveis na vida de um cristão, como, por exemplo, quando são portadores de uma mensagem ou se fazem bons companheiros. A fé nada tem a ver com os anjos esotéricos. Atenção que muitos nos dias de hoje, através dessas revistas cor-de-rosa, de mensagem sempre duvidosa, que aparecem nos nossos quiosques, às vezes podem iludir as pessoas. Os anjos não são seres esotéricos, mas sim são mensageiros de Deus. Portanto, são eles que vêm em nome de Deus proteger-nos e porventura trazer-nos uma mensagem, como aconteceu e temos bem patente na Sagrada Escritura e, como disse há momentos, também na mensagem de Fátima. Então, caríssimos amigos, que ficamos por aqui no dia de hoje com esta certeza: os anjos
que devem ser valorizados na vida de cada um de nós, porque fomos criados por Deus para um dia habitarmos com Ele no céu e devemos fazer tudo por tudo para nunca chegarmos a esse lugar da ausência de Deus, nem nós, nem os outros. Portanto, podermos ajudar, e por isso é que na Igreja, ou em Igreja, nós somos discípulos missionários. Isto quer dizer, todos temos obrigação de aprofundar a nossa fé e, simultaneamente, de a testemunhar com a vida e com palavras, se for necessário. Que o Senhor Deus possa contar connosco nesta vida, neste caminho de Igreja, como testemunhas credíveis do seu Evangelho e que, acima de tudo, possamos sempre proporcionar uns aos outros este caminho de mãos dadas para também um dia vermos Deus face a face. Para que isso aconteça, pedimos agora a sua bênção para sermos mais fiéis à caminhada que Ele nos propõe, para nos sentirmos também mais fortalecidos com esta presença amorosa de Deus e para sentirmos que não estamos a caminhar nunca sozinhos nem abandonados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor e que todos tenham uma feliz semana e, acima de tudo, continuemos a caminhar com Cristo, aprofundando a nossa fé para podermos dar ao mundo de hoje as razões visíveis e credíveis da nossa fé, da nossa esperança e do amor que Deus tem por cada um de nós.